Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui para apresentar para vocês, bem rapidamente, bem didático e bem direto ao ponto, o Disparo AI Zap, ok? Então é uma ferramenta que executa disparos para WhatsApp, seja utilizando uma conexão por QR Code ou até mesmo utilizando as credenciais oficiais da API da Meta, ok? Onde você vai diminuir drasticamente aí a possibilidade de efetuar bloqueios no seu chip. Certo? Então, a primeira característica aqui dessa ferramenta é o quê? Que você pode conectar outros chips para que você tenha uma rotação dos chips para fazer o disparo, né? Então, você vai selecionar a sua conta principal que está conectada e mais até outros 4 chips e efetuar uma rotação. Você pode trocar aqui a quantidade de mensagens. Então, eu quero que entre os chips que eu tenho, além da minha conta, então, eu tenho 5 conexões, essas 4 mais a que está conectada para efetuar disparo. Eu quero que a cada 5 mensagens aconteça uma rotação. Então vai para minha conta principal, depois alterna para esse chip, depois alterna para esse e assim por diante. Quando terminar, ele volta e começa a rotação novamente. Basta que você peça a conexão, escaneie o QR Code com os outros chips e ele vai estar apto a que você possa utilizar para fazer o disparo. Tá certo? Ou se você quiser, você pode utilizar também aqui o disparo simultâneo, onde você divide a quantidade exata entre os chips. Então, se eu tenho 50 números para entrar em contato, 50 disparos para 50 clientes para fazer disparo, eu vou selecionar aqui essa função, vou conectar e os números eles vão e os disparos eles vão sendo trocados entre os números. É bem simples, tá? Não tem muito segredo. E aí você pode escolher aqui, se por algum motivo o seu chip for bloqueado ou banido, você pode decidir continuar com os disparos, né? Ou finalizar o disparo e parar por ali mesmo. Você também pode configurar aqui uma blacklist, onde você coloca números que não devem ser disparados, que normalmente são números oficiais, né, de empresas de telefonia, da própria Meta, entre outros serviços, tá certo? E aqui a gente vai fazer uma configuração bem rápida para mostrar o quão prático é. Então, vou colocar aqui um texto. Você tem algumas modalidades de disparo, onde você pode colocar o texto fixo e todos os disparos eles vão ser realizados com o mesmo texto. Você pode pedir para a IA variar, ou seja, cada cliente ele vai receber uma mensagem nova, tá certo? Ou você pode utilizar, se você tiver as credenciais da API oficial da Meta, você pode colocar o nome do template aqui e ele vai executar o disparo. Não é o caso, nós vamos utilizar aqui uma conexão por QR Code mesmo. Eu vou colocar aqui o número de telefone com padrão o DDI, o DDD e um número de teste. Aqui eu poderia colocar outros números, também o mesmo padrão, DDI, DDD e os demais números e criar a lista. Você pode subir uma lista, basta que ela esteja com uma coluna só com o número de telefone, do jeito que a gente vai utilizar aqui, tá certo? Vamos só utilizar o número de teste aqui para demonstrar. Vou colocar aqui a data, então 22/6/2026, agora 19h53, vou colocar 19h55, só para garantir que nós terminamos aqui antes do disparo acontecer. Aqui embaixo eu posso selecionar o módulo conservador para que ele faça uma rotação randômica entre as mensagens, tá? Então todo disparo ele vai acontecer entre um intervalo randômico, nunca vai ser o mesmo intervalo entre os números, então um vai ser 3 segundos, outro vai ser 5, outro vai ser 15, assim por diante. E a pausa aqui de mensagens eu posso configurar, então eu quero que pause aqui a cada 3 mensagens, eu quero que o modo conservador esteja ativo, ok? E ele vai respeitar aqui numa janela randômica. Eu posso também selecionar um arquivo ou vários arquivos ao mesmo tempo para que o disparo aconteça com números diferentes, tá? Eu vou gravar aqui, então vou adicionar a campanha. Ele vai dar um alerta, né? Então é importante, ao iniciar o disparo em massa, você assume todos os riscos associados, incluindo, ok? Ele vai fazer a verificação se os números que eu inseri, eles estão certos e se são números validados realmente dentro do WhatsApp. A minha campanha, ela vai subir e vai ser apresentada aqui em cima, ó. Esse daqui está em aguardo, foi o que nós queríamos agora. O teste que eu fiz anteriormente aqui para ver se estava tudo certo para fazer a gravação sem nenhum tipo de interrupção. Posso salvar aqui as configurações. É só aguardar o determinado tempo. Assim que virar o tempo, ele vai começar a execução do disparo. E aqui ele apresenta as informações, a quantidade de números que eu subi, a data, o status atual, o intervalo entre as mensagens, a pausa que eu pedi, né, e a mídia que eu anexei. E ele vai fazer aqui a rotação simultânea. Ó, o disparo já aconteceu. Eu vou abrir aqui o WhatsApp que está conectado para fazer o teste. Ó, acabou de receber o disparo, ó. Com esse disparo é Zap, uma maneira fácil e eficiente de enviar mensagens em massa pelo WhatsApp para seus clientes e enviou a imagem. É tão simples quanto vocês viram agora, não tem segredo, tá? Configurei a campanha, configurei a campanha, é só aguardar o disparo e ele vai acontecer. Se não deu tempo ainda e você quiser editar a campanha, às vezes mudar
um texto ou algo semelhante, você simplesmente vai clicar aqui no lapisinho e vai editar, tá? Se ela já aconteceu, não aconselho editar, faça uma campanha nova, ok? E aqui você vai ter os modos de disparo, não tem segredo, e além disso, a ferramenta também oferece o handoff humano. Então, se o cliente acionar uma palavra-chave, você pode configurar até 3 palavras-chave, e ele vai, através das palavras-chave, acionar um outro número, número secundário seu, onde você pode configurar para que você receba um disparo. Então, poderia colocar aqui o número, eu posso configurar aqui que quando o cliente falar suporte, comprar, upgrade, eu faço, peço para a IA fazer uma análise e eu ativo a intenção. E quando ele falar uma dessas palavras ou algo semelhante a isso, ele vai fazer um disparo para o número que eu configurei aqui na parte superior. E aqui abaixo eu vou deixar uma mensagem para ele. Ok, é só aguardar. E eu posso decidir se a IA ela vai ficar desativada ou não, e se na mensagem que eu vou receber, nesse número secundário, se ela vai ter uma tratativa com o IA, ela vai dizer alguma coisa ali complementando aquele disparo, tá certo? Então é basicamente isso que o serviço oferece, né? E você pode configurar as IAs aqui, pode configurar aqui do seu chat GPT ou do Gemini, e você também pode ter uma IA ali atendendo os seus clientes, tirando dúvida deles e até acionando o seu número, beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima.